Olá, alunos, bom dia! Hoje é a nossa aula de revisão, alguns exercícios, onde eu vou rever alguns dos tópicos que nós vimos nas aulas de revisão que já fizemos, ok? Não dá tempo de fazer tudo, então eu escolhi alguns para a gente rever. Bom, começamos com o método científico. A questão está com o número 13, porque eu estou usando a numeração da lista de exercício. Considerando os itens abaixo, 1. Experiência controlada. 2. Proposição de uma hipótese. 3. Observação de um fato. 4. Empirismo. 5. Formulação de um problema. 6. Aplicação da teoria. Qual a sequência lógica das etapas do método científico? Se você não lembra das etapas do método científico, está aqui o quadrinho para te ajudar a recordar. As etapas do método científico consistem em formular uma pergunta, fazer uma pesquisa sobre o assunto, formular uma hipótese que responda à sua pergunta e testar a sua hipótese. Ao final, analisa-se os resultados para saber se a sua hipótese era certa ou errada, ou se deve começar tudo de novo. Das opções do exercício, qual seria a primeira etapa? Se engana se você colocou formulação de um problema. A primeira etapa do método científico consiste em observação de um fato. Você só vai fazer a pergunta após a observação do fato. Então, a resposta correta é letra E. Veja que a aplicação da teoria sequer faz parte do método científico. Nós só vamos aplicar a teoria quando a teoria já estiver pronta, e isso demanda muito teste, muita experiência, formulação de leis, modelos matemáticos, ok? Quando procuramos respostas científicas para um determinado fenômeno que ainda não foi estudado, qual o primeiro passo que devemos tomar de acordo com o método científico? Agora ficou fácil responder, né? A primeira etapa sempre será observar. 2. Quando fazemos afirmações prévias, as quais podem ser verdadeiras ou não, para explicar um determinado fenômeno, estamos elaborando uma teoria, uma hipótese, uma observação, uma lei ou um modelo. Bom, o enunciado do problema, basicamente, é a definição de hipótese. Hipótese são afirmações prévias que podem ser verdadeiras ou não para explicar um determinado fenômeno. Transformações da matéria. Faça a associação correta entre cada uma das reações apresentadas na coluna 1 e as equações que as representam na coluna 2. Esse exercício tem como objetivo saber se você domina a linguagem científica, se você lê as equações químicas, com todos os detalhes que estão embutidos na simbologia que nós usamos, ok? Então, vamos lá. Coluna 1. Fenômeno 1. Um dos modos de obtenção do óxido de cálcio é pela calcinação do calcário. Então, nós vamos usar a nomenclatura oficial para identificar a reação que corresponde a esse fenômeno. Quando digo obtenção do óxido de cálcio, sabemos que o óxido de cálcio é o produto. Então, este é o fenômeno descrito. Calcário, então, é o carbonato de cálcio, correto? Fenômeno 2. Quando o zinco reage com uma solução de sulfato de cobre, que é azul, observa-se a diminuição da intensidade da cor do sulfato de cobre. Então, zinco reage com uma solução de sulfato de cobre. Então, sabemos que eles são os reagentes. Solução vem indicada aqui pela sigla aqui, aquoso. Então, essa é a representação do fenômeno 2. Fenômeno 3. A reação entre hidróxido de magnésio, suspensão esbranquiçada, e ácido clorídrico fornece uma solução resultante incolor. Então, nós vamos usar a reação entre. Esse é o nosso referencial. Hidróxido de magnésio e ácido clorídrico são os
reagentes. Essa nomenclatura hidróxido de magnésio e ácido clorídrico você domina bem. Você sabe usar a nomenclatura oficial para ácidos e bases. Fenômeno 4. Quando os gases oxigênio e hidrogênio reagem nas altas camadas da atmosfera, a formação de moléculas de água. Então, quando o texto diz reagem, são os reagentes, estão antes da seta. E quando fala formação, obtenção, é o produto, então estão após a seta. Vejamos se você está fera mesmo na linguagem química. A decomposição do nitrato de amônio, NH4NO3, utilizado como fertilizante, produz monóxido de nitrogênio, conhecido como gás hilariante, e água. Qual é a opção que indica a equação química devidamente balanceada que melhor representa essa reação? A reação de decomposição, ela tem uma característica, é apenas um reagente que se transforma em 2 ou mais produtos. Logo, a letra E já vamos descartar, porque não é uma reação de decomposição. E o enunciado diz que forma-se monóxido de nitrogênio e água. Então, eu já vou eliminar a letra D, pois não há a formação de monóxido de nitrogênio nem de água. Os produtos não são esses. E olha isto aqui. Não é monóxido de nitrogênio, então também não pode ser essa daqui. Ficamos, então, entre a letra A e a letra C. Qual das duas está correta? Bom, quem vai dizer isso é a equação química devidamente balanceada. O reagente, nitrato de amônio, ele é composto por 2 átomos de nitrogênio, 4 de hidrogênio e 3 de oxigênio. Então, a equação da letra A não corresponde, porque tem 4 átomos de oxigênio nos produtos. Então, a resposta certa é a letra C. Agora, uma questão bem mais complicada. Um processo de separação de níquel consiste em: etapa 1, separação do sulfeto de níquel, Ni2S3, do minério pentlandita, constituído dos sulfetos de níquel e ferro. Etapa 2, aquecimento do sulfeto de níquel ao ar com formação do óxido de níquel, NiO, e de dióxido de enxofre. Etapa 3, aquecimento do óxido de níquel em forno com carvão, obtendo-se o metal e monóxido de carbono. A equação química global que representa a transformação do sulfeto em metal é: equação química global é quando a gente consegue representar todas as etapas do processo numa única equação química. Para isso, a gente soma todas as equações químicas, simulando umas equações matemáticas. Veja, a etapa 1 não é uma transformação química, é um processo físico, é uma separação apenas. Então, ela não vai entrar na equação global. A etapa 2 é uma transformação. Eu estou lendo aqui, com formação de óxido de níquel e dióxido de enxofre. A etapa 3 é uma reação. Eu estou lendo aqui, obtendo-se o metal e monóxido de carbono. Então, eu vou transcrever a etapa 2 e a etapa 3 na forma de equações químicas. Leia: aquecimento do sulfeto de níquel com ar, com formação do óxido de níquel e dióxido de enxofre. Então, reagentes e produtos. Etapa 3, aquecimento do óxido de níquel em forno com carvão para obter o metal níquel e monóxido de carbono. Então, reagentes e produtos. Escrevi as duas etapas, as duas equações químicas balanceadas. Dá um trabalhão. O óxido de níquel, ele é o produto da etapa 2 e ele é o reagente da etapa 3. Então, ele é formado e consumido. Por isso, eu cortei da soma das duas equações.
Veja os reagentes: sulfeto de níquel, oxigênio do ar, carvão. Veja os produtos: níquel metálico, dióxido de enxofre, monóxido de carbono. Eis a equação global da reação. Trabalheira, hein? Propriedades da matéria. 4 frascos com diferentes substâncias incolores estão identificadas com as seguintes informações: massa, volume, densidade e viscosidade. Que propriedades permitem reconhecer um material? Esse exercício é para recordar a diferença entre propriedades gerais e propriedades específicas da matéria. Lembre-se, propriedades gerais todos os materiais possuem. Não serve para identificar os materiais, só as propriedades específicas, que são densidade e viscosidade. 5. Ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades físicas e, através deles, podemos saber qual o estado de agregação da matéria. De acordo com estas informações, identifique qual o estado físico, respectivamente, dos materiais abaixo na temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Estamos à temperatura ambiente, 25 graus Celsius. A substância A funde a menos 20 graus Celsius e ferve a 40 graus Celsius. Qual o estado físico da substância A 25 graus Celsius? A substância B, ela funde a 250 graus e ferve a 500 graus Celsius. Qual o estado físico da substância B a 25 graus Celsius? A substância C funde a menos 10 graus Celsius e ferve a 10 graus Celsius. Logo, a 25 graus Celsius, qual o seu estado físico? Só para recordar. Esta curva de aquecimento, representada no gráfico, mostra a variação de temperatura em função do tempo de uma amostra de álcool vendida em supermercado. Nós conhecemos bem a curva de aquecimento. Nós sabemos que as curvas de aquecimento, elas são feitas de rampas e platôs. Rampa, platô, rampa. A cada rampa, a temperatura sobe junto com o aquecimento. E nos platôs, a temperatura se mantém fixa, constante, durante a mudança de agregação, do estado de agregação, a mudança de estado da matéria, certo? Se você observar, esta curva, ela tem um platô a 78 graus Celsius, ponto de ebulição, mas ela não tem um platô onde deveria ser o ponto de fusão. Nós sabemos que platôs, temperatura fixa, representa substância pura. E quando há uma faixa de temperatura, tanto para fusão quanto para ebulição, é uma mistura. Afinal de contas, essas curvas representam uma substância pura ou uma mistura? Nós já sabemos que quando isso acontece, nós temos aquelas misturas especiais, eutética e azeotrópica. Você já sabe qual é essa daí? Então, vamos julgar as afirmações. Letra A. O álcool da amostra comercial é uma substância composta pura. Eu trouxe a fórmula molecular do álcool para você saber que ela sim é uma substância composta, mas ela não é pura. Trata-se de uma mistura. Letra B. O vapor formado no final do aquecimento contém apenas etanol. Não, muito pelo contrário. Aqui, que a curva te engana, com esse platô, você pensa que é uma substância pura, mas aqui nós sabemos que se trata de uma mistura. Então, o que significa esse platô? Que a mistura ferve junto. Logo, o vapor contém a mistura, ok? Letra C. A temperatura de ebulição mostra que esse álcool é uma mistura azeotrópica.
Agora, você tem que lembrar qual é o nome que nós damos a uma mistura que tem um ponto de ebulição como se fosse uma substância pura. Sim, o nome que nós damos é mistura azeotrópica. Letra D. A temperatura de ebulição constante mostra que o álcool da amostra contém água. Exatamente. Ferve, a mistura ferve junto. Tanto o álcool quanto a água fervem juntos na temperatura de 78 graus Celsius. Letra E. A temperatura de fusão variável mostra que o álcool comercial é uma mistura eutética. Ao contrário, quando se forma um platô e a mistura funde como se fosse uma substância pura, aí sim é uma mistura eutética. Recordou? Aqui nós temos um diagrama de fases, que não fez parte da nossa revisão durante as aulas, mas é um bom momento para recordar. O diagrama de fases mostra a relação entre pressão e temperatura para as substâncias. Veja, quando temos temperaturas muito altas, isso é característica do estado gasoso. O mesmo podemos dizer para pressões muito baixas, tipo quase vácuo, é característica do estado gasoso. O contrário, quando temos temperaturas muito baixas, característica do estado sólido, assim como pressões muito altas, muito comprimido, também característica do estado sólido. Assim, esse diagrama mostra uma região onde predomina o estado sólido, uma região onde predomina o estado gasoso e uma região onde predomina o estado líquido. Recordou? Sobre a curva, nós temos a interface entre as fases, então, é onde ocorre fusão e solidificação, é onde coexiste sólido e líquido, é onde coexiste líquido e gás, é onde coexiste sólido e gás. E no ponto T, o ponto tríplice, nesta temperatura exata e nesta pressão exata, coexistem as três fases. Recordou? Então, vamos responder. Em que fase a substância se encontra quando pressão de 300 milímetros de mercúrio e temperatura de 10 graus Celsius? Ele está se referindo ao ponto A. Neste ponto, a fase predominante é sólida, correto? Letra B. Em que fase a substância se encontra quando sob pressão de 300 milímetros de mercúrio e a temperatura de 30 graus Celsius? Ele está se referindo ao ponto B. No ponto B, a fase predominante é líquida. Letra C. Qual é o nome da mudança de fase que ocorre quando a substância passa de B para A? De B para A, a pressão está fixa em 300 milímetros de mercúrio, porém está esfriando. Então, está passando do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Letra D. Qual é o nome da mudança de fase que ocorre quando a substância passa do ponto D para o ponto E? Aqui eu tenho temperatura fixa, mas a pressão está aumentando. Então, está comprimindo. Está passando do estado gasoso para o estado líquido. Então, é uma ou liquefação ou condensação. Letra E. Em que fase a substância não poderá se encontrar se estiver submetida a uma pressão inferior à do ponto triplo? Pressão bem baixinha. A fase que ela não poderá se encontrar é a que está acima dessa pressão, que é a fase líquida. Logo, a fase líquida nunca abaixo dessas pressões. Vamos recordar a separação de mistura. No número 1, eu peço para você observar as aparelhagens e dizer qual a mais indicada para separar uma mistura homogênea.
você já é capaz de identificar que o primeiro equipamento é uma destilação simples, o segundo é uma filtração a vácuo e a terceira é uma filtração simples. Qual a única indicada para a mistura homogênea? A destilação. Número 2. O funil de bromo, também conhecido como funil de decantação, é usado para separar algumas misturas. Qual das misturas abaixo poderia ser separada usando esse tipo de funil? Se você não lembra do funil de bromo ou funil de decantação, eu trouxe uma foto, mas primeiro vamos analisar. Água e glicose dissolvida, água e álcool, água e gasolina, dois líquidos immiscíveis, água e areia, areia e pó de ferro. Você já sabe qual é a resposta? O funil de bromo ou funil de decantação, ele é usado apenas para separar misturas heterogêneas líquidas. Um sólido A está totalmente dissolvido no líquido B. É possível separar o solvente B da mistura por meio de uma. Se o sólido A está totalmente dissolvido no líquido B, eu tenho uma mistura líquida homogênea. Qual é a única técnica desse grupo para separar misturas homogêneas? A destilação, como nós vimos na figura anterior. Uma mistura é constituída de areia, óleo, açúcar e sal de cozinha. A melhor sequência experimental para separar essa mistura em seus constituintes puros é: visualiza a mistura: areia, óleo, açúcar e sal. Qual a sequência você faria para separar essa mistura? Destilação do óleo? Dissolução do açúcar e do sal em água e depois filtração? Ou a filtração e depois a dissolução do açúcar e do sal em água? A destilação do óleo? Ou a filtração do óleo e depois catação dos componentes da fase sólida? Eu sei que você já eliminou a letra E, né? Muito bem. Veja, a mistura. Quando você colocar água na mistura, o sal e o açúcar vão compor a fase intermediária, a fase aquosa. E aí fica fácil separar as outras misturas. Filtração retira a areia. Decantação separaria a fase aquosa do óleo. E ao final, como separar sal e açúcar da água? É a cristalização fracionada. Veja, o açúcar é menos solúvel em água do que o sal. Então, se você evaporar a água, o açúcar não se torna mais solúvel e você pode retirá-lo por filtração, só o sal permanecendo na água. E aí, basta evaporar a água, certo? Então, essas são as etapas mais adequadas para separar essa mistura de 4 componentes. Agora chegamos à parte boa, pegue sua calculadora. Vamos rever as grandezas químicas com muitos cálculos. Determine a massa molecular do bicarbonato de sódio. Massa molecular, massa de uma molécula. Então, como faremos? Somaremos as massas dos átomos, certo? Um sódio, um hidrogênio, um carbono, 3 oxigênios. Somei as massas dos átomos, deu 84U como a massa molecular. Letra B. Determine a massa molar da sacarose. Agora é a massa de 1 mol de moléculas de sacarose. O procedimento é semelhante, mas eu, em vez de somar a massa dos átomos, eu somo a massa de 1 mol dos de átomo. Então, são 12 mols de carbono, 22 mols de hidrogênio e 11 mols de oxigênio. Somando 342 gramas por mol. Massa por mol. Massa molar. Correto? Estou agora pensando em grandes quantidades. Letra C. Eu quero saber
o número de mols em 5,4 gramas de um alumínio. Imagine que eu tenho um pedacinho de alumínio de 5,4 gramas. Eu quero saber quantos mols de alumínio tem ali. O meu referencial sempre é 1 mol. 1 mol de átomos de alumínio, 27 gramas, que eu tirei essa informação da tabela periódica. Então, em 5,4 gramas, quantos mols teremos? Apenas 0,2 mols de átomos de alumínio. Letra D. Quantos mols em 9,1 litros de gás oxigênio nas CNTP? Agora, o nosso referencial também é de 1 mol, porém, seguindo o que nos disse Avogadro. 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,7 litros. Se tem 9,1 litros, não tem 1 mol completo, tem só 0,4 mol. Determine o número de mols em 1,5 vezes 10 a 25 moléculas. Gente, o nosso referencial é 1 mol. 1 mol tem quantas moléculas mesmo? 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Logo, em 1,5 vezes 10 a 25 moléculas, tem 25 mols. Você tem que dominar cálculo com potência de 10, ok? Letra F. Quantos átomos eu tenho em 5 mols de carbono? Eu sei em 1 mol. Em 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Logo, em 5 mols, tem 3,01 vezes 10 a 24 átomos de carbono. Sempre usando o referencial 1 mol. Letra G. Quantos átomos de hidrogênio em 18 gramas de água? Opa, ficou difícil. Ficou não. Uma molécula de água não tem 2 átomos de hidrogênio? E se eu tiver 1 mol de água, eu não vou ter 2 mols de hidrogênio? Vamos usar o referencial mol. 1 mol de água tem 2 mols de hidrogênio. Logo, 1 mol de água, que tem 18 gramas, tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, terá o dobro de átomos de hidrogênio. A proporção é 1 para 2, correto? Quantos átomos totais em 1 mol de moléculas de ácido sulfúrico? A proporção agora é, cada uma molécula de ácido sulfúrico tem 7 átomos. Então, 1 mol de moléculas de ácido sulfúrico tem 7 mols de átomos totais. A proporção agora é de 1 para 7. E se 1 mol de ácido sulfúrico tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, terá 7 vezes o número de átomos totais. Você deve dominar cálculos com potência de 10, certo? E a melhor parte da nossa revisão, que é rever cálculos químicos. Considere a reação de combustão de 34,2 gramas de octano e deoxipete. Então, a reação química está ali, combustão do octano. Letra A. Dê o balanceamento da equação química. Sempre vamos começar com o balanceamento das equações, até para que a nossa comunicação fique perfeita. 8 átomos de carbono, 18 de hidrogênios e o meu balanceamento ficou com 25 átomos de oxigênio. Confira, vê se eu não fiz nada errado. Letra B. Dê a massa molar do octano. Você já sabe fazer isso muito bem, mas a nossa aula é de revisão. Então, vamos lá. Massa molar é a massa de 1 mol. 1 mol de octano tem 8 mols de carbono e 18 mols de hidrogênio. Somando as massas, deu 114 gramas para 1 mol de octano. Correto? Letra C. Dê o número de mols de octano nessa reação. Nessa reação, temos 34,2 gramas de octano. Nós sabemos que 1 mol de octano tem 114 gramas. Logo, quantos mols tem nesta reação?
sempre o referencial é 1 mol. 1 mol tem 114 gramas, então em 34,2 só tem 0,3 mols de octano. Letra D. Qual a massa de água formada? A reação, ela tem como referencial essa massa, mas ela quer saber sobre a água. Então, vamos estabelecer a proporção que virá da equação balanceada. A proporção é de 1 mol de octano para 9 mols de água, certo? Como a pergunta pede a massa de água, vou substituir 9 mols de água por 9 vezes 18 gramas de água. Só fiz trocar. A quantidade estava medida em mols, agora a quantidade está medida em massa. Em 0,3 mol de octano, teremos quantos de água? 48,6 gramas de água. Letra E, qual o volume de CO2 formado? Então, agora a nossa proporção será entre o octano e o gás carbônico. A equação balanceada me diz que a proporção é 1 mol de octano está para 8 mols de gás carbônico. Então, fazendo a equação, 1 mol de octano está para 8 mols de gás carbônico. Mas a pergunta é em volume de gás carbônico. Então, vou substituir a quantidade 8 mols de gás carbônico para 8 vezes 22,7 litros de gás carbônico. Troquei a medida em mol pela medida em volume, correto? Como só tem 0,3 mols de octano, teremos 54,48 litros de gás carbônico. Revemos bastante coisa, não revimos tudo. Cabe a você buscar as listas de exercício e rever aquelas partes que você acha que não ficaram bem estabelecidas, tá bom? Boa prova, bons estudos e bom fim de semana.